Bom dia, meu nome é Janaína Graziele de Oliveira Lopes, sou acadêmica do curso de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Hoje eu vou apresentar um artigo denominado Impactos não alvo de fungicidas da ferrugem da soja em entomopatógenos fúngicos do pulgão da soja. A referência do artigo encontra-se abaixo aqui neste slide. O pulgão da soja, Apis glycinis, ele é um artrópode invasivo, é uma praga que foi descoberta pela primeira vez na América do Norte. Essa praga ela pode causar perda no rendimento, e o sintoma é o nanismo das plantas, o menor conjunto vagem e menor tamanho da semente. E esses sintomas podem causar reduções no rendimento e essas reduções podem ser superiores a 50%. A ferrugem asiática da soja é uma doença devastadora. Essa doença é causada pelo fungo Phacopsora pachyrhizae e pode causar perdas de produtividade quando em surtos graves. Os sintomas mais comuns dessa doença são as lesões necróticas que podem ser encontradas na parte inferior das folhas quando essas estão infectadas. A doença pode causar até 75% de perda no rendimento devido à diminuição no número de vagens e no peso da semente. Assim, o provável aumento na utilização dos fungicidas tem o potencial de afetar um grupo específico de fungos entomopatogênicos, que podem ser importantes reguladores de pulgões em culturas agrícolas, como no caso da soja. Portanto, este trabalho objetivou determinar se as aplicações foliares de fungicidas realizadas, por exemplo, para a ferrugem da soja, elas apresentam impacto na prevalência dos fungos patogênicos do pulgão da soja em Minnesota. Material e métodos. O experimento foi realizado no ano de 2005 e 2006, ou melhor, o primeiro experimento. Utilizou-se variedades Pioneer 91, B91, NKS19R5 em Rosemont e utilizou-se também a variedade Pioneer 92M30 e Pioneer 91M91. Utilizou-se delineamento em blocos casualizados com 6 tratamentos e 4 repetições. Aqui mostra a tabela com os tratamentos. Utilizou-se 2 controles, um controle não tratado e um controle tratado com inseticida para baixar a densidade dos pulgões, e os outros 4 tratamentos utilizou-se uma combinação de fungicidas. A primeira aplicação ocorreu na soja na fase R2 e a segunda aplicação de acordo com o calendário de 14 dias e a terceira aplicação após 28 dias da fase R2. Os pulgões e a prevalência da doença foram monitorados semanalmente durante todo o período vegetativo. Foi realizada a contagem dos pulgões na planta inteira para determinar o CAD, os dias acumulativos de pulgões. O monitoramento da doença ocorreu através de bioensaios constituídos da coleta de 100 pulgões aparentemente saudáveis para cada tratamento nas filas que foram tratadas com fungicidas. Depois eles foram levados para o refrigerador e posteriormente depositados em folhas de soja e posteriormente foram feitas culturas de tecido. Cada pulgão foi considerado infectado quando ocorreu esporulação depois de 24 horas. O experimento realizado em 2007 utilizou a variedade Pioneer 91M70. A área experimental foi de 0,2 hectares. Utilizou-se parcelas
com a soja na fase R2 e na fase R5. O experimento foi realizado em DIG com fatorial 3/2. Foram instaladas gaiolas de plantas. Na fase R2 houve a contagem dos pulgões na planta inteira e na fase R5 a contagem de pulgões em 3 nós específicos. Utilizou-se a cultura de pneofídeos para inocular os pulgões. Liberou 50 inoculados por planta no experimento R2 e 75 inoculados em R5. E após 3 dias, 60 pulgões foram coletados 2 vezes por semana para determinar o grau da doença. Os pulgões de soja não tratados também foram monitorados e para determinar a prevalência da doença, 200 pulgões também foram recolhidos para montagem de bioensaios. Resultados. Aqui na figura 1, a gente tem a média dos dias cumulativos de pulgões para o experimento realizado em 2005 e 2006. E aqui a gente pode observar que os dias de pulgões acumulados, o CAD, onde o inseticida foi aplicado para diminuir a densidade dos pulgões, que foi um dos controles, foi menor do que no controle não tratado. E o tratamento fungicida não afetou significativamente a média dos dias cumulativos dos pulgões em R2 e R5. Nessa segunda figura, a gente tem a prevalência da doença nos pulgões na soja na fase R2 e na fase R5. Os patógenos encontrados mais comumente infectando os pulgões foram Pneofídeos com 90,1% de infecções, Conidiobolus tromboides com 9,0% de infecções e Radicans zooptera. E a prevalência da doença em R5 ela tendia a ser mais elevada que em R2. Na figura 3, ela mostra a média cumulativa e o pico de prevalência na soja em R2 e em R5 no experimento realizado em 2007. Nos experimentos R2 e R5, os tratamentos que continham 2 ingredientes ativos, eles obtiveram um menor pico e prevalência cumulativa, ou seja, com forte supressão dos patógenos. A época de aplicação ela não impactou a prevalência em R5. Conclusão. Durante 2005 e 2006, pouco ou nenhum pulgão foi encontrado infectado nas parcelas experimentais com tratamento fungicida. Ou seja, os fungicidas eles têm sim impacto sobre os entomopatógenos dos pulgões. E os fungos entomopatogênicos são sensíveis ao ambiente e exigem condições específicas a fim de infectar os seus hospedados. Aqui nós temos as referências utilizadas no artigo. Também nesse segundo slide as referências. E gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigada.